Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus e os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo através da live. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de usar aqui o pedestral, é mais fácil da gente poder manusear a palavra de Deus. Estamos felizes porque hoje a casa está, como é um culto de ensino, muitas vezes as pessoas não gostam, parece, de aprender a palavra de Deus e preferem muitas vezes ficar em casa, né? Mas eu vejo que tem bastante irmãos e acredito que vocês estão com desejo de aprender a palavra de Deus. Amém? Também, como já foi dito, nosso jovem Guilherme, é uma satisfação, um prazer ter você conosco aqui, tá bem? Foi missionado aqui pelo pastor Landerson, onde o Senhor entregou a vida para Cristo. Depois, no final, nós vamos estar orando para o nosso irmão Guilherme. Quando entrega para Cristo a vida, passa a ser nosso irmão. É isso? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui com uma lição bastante curiosa, interessante, porque teologicamente divide opiniões, não para nós que temos aprendido a palavra de Deus, para nós que temos conhecimento do cristianismo, mas nem todos são cristãos. Existe um grupo que faz parte do judaísmo, que observa o Torá, que observa a lei de Moisés, não só observa, mas se assegura, se prende nesta lei. Mas eu glorifico a Deus pela bondade de Deus, que Ele concedeu um meio de escape, de livramento, aquilo que era para nós sermos condenados, ou que seja para nós guardar. Jesus, Deus, deu alguém que é do seu lado, seu filho, para nos livrar das garras, para nos livrar da lei que castiga, que oprime, que tortura, e para que os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, é bastante curioso nós entendermos que a lei, ela não resume só em 10 mandamentos. A lei não é só 10 mandamentos. A lei, além dos 10 mandamentos, tinha os seus rituais, tinha os seus dogmas, e é composto de 613 itens. 613 itens que foi dado a Moisés para que o povo que estava junto de Moisés tivesse por obrigação cumprir com rigor tudo aquilo. Até que chega um tempo que o povo não tinha mais força, ou até mesmo desde logo de início que Deus dá a Moisés escreve o judaísmo, a lei. O que acontece? Acontece que o povo não consegue manter, guardar, e por isso Deus cria um meio que eles pudessem sacrificar animal, para que eles pudessem sacrificar animais, aves, porque era muito difícil cumprir a lei. A lei pendurou por 1.500 anos, bastante tempo, né? A lei pendurou por 1.500 anos. A lei foi pregada,
E isso, até os dias atuais, a lei ainda é observada pelo judeu. O judeu não abre mão de algumas características, de alguns costumes, mas a lei foi exatamente dada aos judeus. Aos judeus. Por isso que há uma rivalria do cristianismo e do judaizante. Porque para o judaísmo, Deus único, Deus, somente Deus. Mas para o cristianismo, já é um Deus trino, já é um Deus que tanto Pai, quanto Filho, quanto e o Espírito Santo. Naquele tempo, o batismo era nas nuvens, batizava no mar. Porém, na nova aliança, o batismo já é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí já começa a quebrar alguns paradigmas da lei. Porque, mas no primeiro século, Jesus, ele teve de guardar a lei. Porque Jesus era judeu. Jesus já era judeu. E para eles, como judeu, além dele guardar toda a lei, pastor Landerson, e ele veio para esse propósito, para nos resgatar da prisão perpétua, a qual os judeus estavam querendo que os gentios vivessem. Os judeus queriam que os gentios vivessem como eles vivem. Mas Jesus, o objetivo de Jesus era esse: nascer como judeu, crescer no judaísmo e cumprir todos os requisitos da lei, cumprir 613 itens da lei. Então, tudo ele cumpriu. Pois, naquele tempo, para que uma pessoa fosse apedrejada, tinha que ser apanhada no ato, seja do adultério, ou de qualquer outra situação, ou roubando, tinha que ser apanhado no ato. Então, essa pessoa seria apedrejada até a morte. Isto é a lei. A lei que castiga, a lei que mata. Porém, foi apanhado uma mulher em adultério e foi levada até Jesus. E quando chegou até Jesus, eles com pedras na mão, e aquela mulher foi apanhada em adultério, levou ela à presença de Jesus e disse: essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo os requisitos da lei, essa mulher tem que ser apedrejada, tem que ser morta. Aí Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Interessante que ninguém levantou a mão. Todos que estavam com pedra na mão, talvez foi aquele momento assim, pedra caindo para o chão, e todo mundo saindo de cabeça baixa, envergonhado. Porque Jesus, ele conhece o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, ele esquadrinha o nosso riso, o nosso coração. Então ele sabia que todos eram pecadores. Talvez o próprio que estava querendo, com a pedra na mão, talvez foi um que teve um caso com essa mulher. Talvez o mesmo que estava ali, tendo um caso com aquela mulher, estava ali com a pedra na mão: eu vou atirar a pedra nela. Mas naquele momento, até mesmo essa pessoa lançou a pedra, jogou a pedra no chão e saiu. Por quê? Porque todos pecaram.
todos estavam debaixo do regime, todos estavam debaixo de uma condenação, todos nós, todos, mas Jesus, ele veio para nos resgatar, aleluia. Por isso que nós, é um ensinamento muito profundo, como eu já disse aos irmãos, que divide opiniões, porque temos outras igrejas que defende um lado do judaísmo, tem igreja que guarda sabático, né? Então, só que essas coisas que muitos se apegam hoje, muitos se apegam, por isso que tem igreja para, como ditado, para todo tipo de gosto, né? A igreja só prega a prosperidade, né? Então, como esta revista vem falando de várias heresias, eu sei que os irmãos têm aprendido bastante. E fica até difícil de eu ensinar para vocês, você sabe? Vocês estão muito sabidos. Vocês estão muito sabidos. Vocês estão aprendendo muito com o pastor Landerson. Pastor Wanderson, pastor Romeu. Nosso Diácono Rafael, que é o diretor geral dessa escola tão profunda. Quando eu estou falando aqui, ele já está, meu Deus do céu, o pastor já está atrasado. Mas, meus amados irmãos, é assim que nós temos que aprender a palavra de Deus como ela é. Não é fácil. Não é fácil estar aqui dando uma aula para vocês, porque eu sei que vocês sabem de muita coisa. Vocês sabem de muita coisa. Ali, ó, tem um ali que não sai do telemóvel. Tem outro ali também. Porque eles estão buscando se realmente o pregador está falando a verdade. Dentro da escola que nós estamos, da EBT, você pode consultar. Mas se for no culto de pregação, não. Se for no culto de domingo, aí não pode, né? Mas hoje você pode. Então, meus queridos, a lição de hoje, a lição 9, diz cristianismo judaizante. Eu quero ficar com uma parte disso, mas eu quero meditar um pouquinho com vocês, na leitura introdutória desse texto. Eu sei que a irmã colocou ali, mas antes de eu entrar em alguns tópicos dessa lição, vamos falar um pouquinho lá dos versículos que o nosso diácono fez a leitura. Amém? Então, lá no versículo 19, diz o quê? Versículo 19? Vai por ali já. Amém? Glória a Deus. Para que os nossos irmãos que estão aqui possam acompanhar a nossa leitura, né? Lá em Gálatas 3:19, disse assim, para nós ganharmos tempo: logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou mediador. Então, veja bem a profundidade que o apóstolo Paulo, ele tenta instruir a igreja de Gálatas, porque já estava havendo heresia no primeiro século, já começou a nascer no coração dos irmãos que estavam ali na igreja de Gálatas, porque a igreja se expandiu naquele tempo, foi um impacto muito grande. A igreja começou com 500, depois passou para 3.000, depois para 5.000, e ali foi uma mistura de judeu sendo convertido, como também os gentios, Então foi um momento muito marcante na vida dos apóstolos no primeiro século, e por essa razão Paulo, ele ia nas igrejas e dava o ensinamento. Por que olha como Deus é profundo, Deus salva alguém lá do meio do judaísmo para
dar ensinamento depois para eles mesmos. É profundo que Deus tira Paulo, né, lá do meio deles, retira Paulo do meio deles, dá uma instrução para Paulo, depois Paulo volta para o meio deles, para ensinar eles que não é mais a prática do judaizante, não é mais a prática que eles tinham aprendido na faculdade, não é mais aquela prática ritual que eles viviam, mas agora Jesus, ele estava dando testemunho que Jesus substituiu tudo isso. Então a morte de Jesus foi para substituir toda a lei. Toda a lei. Então Paulo diz, logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelo anjo e na mão de um mediador. Se nós formos ler, passa um microfone para o irmão que quer para ler. Deixa aí mesmo, vê, irmão. Mas leia para mim um versículo que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e versículo de número 3. Leia lá para mim, por favor. Para que nós possamos compreender a extremidade da sabedoria que Paulo tentava passar. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12 e 2, que fala assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, a fé, a graça, Abraão, ele já contemplou isso, porque foi feita uma promessa para Abraão. E essa promessa, quem fez a Abraão foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aí, então tem coisas grandes e coisas abençoadas. Mas isso lá, quando Deus fez a promessa a Abraão, muito tempo antes que viesse a lei. Muito tempo antes que viesse a lei. Por que nós, a igreja, você fala, pastor, mas e o dízimo? O dízimo, ele vem desde lá de Abraão. Abraão paga dízimo para Melquisedeque, rei de Salém, que esse Melquisedeque, que a Bíblia relata, ele não tinha parente, nem genealogia, ele não tinha. Quem era esse rei que Abraão paga o dízimo? É uma figura do Deus, é uma figura do Senhor, uma figura de Deus, uma figura do Senhor. Então, isso vem desde lá de trás. Então, você vê que Abraão, Deus fez a promessa para ele, a promessa que Deus fez para ele não é uma promessa condicional, é uma promessa incondicional. Não dependia de Abraão fazer alguma coisa para Deus fazer aquilo que estava no coração de Deus na vida de Abraão, porque era sem condições, era uma promessa incondicional. Abraão, tu vais ser uma bênção. Eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aí se você for olhar a história de Abraão, você fica, meu Deus, Deus fez tudo isso com Abraão. E depois nós vemos ainda que no versículo 3, evangelista Romeu Ramos, pode ler o versículo 3, porque não é só
engrandecei o teu nome e tu serás uma bênção. Tem mais alguma coisinha muito boa aí para nós entendemos? No versículo 3, pode ler. E diz assim a palavra: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, isso é mais forte ainda no versículo 3, porque está dizendo que eu vou abençoar os que te abençoares, amaldiçoareis o que te amaldiçoares, e em ti será bendito todas as famílias da terra. Então a salvação, ela não tem limite, é ilimitável a salvação. O sangue de Jesus não comprou meia dúzia, nem 144 mil. O sangue de Jesus comprou todas as famílias da terra. E Abraão, ele disse assim, ó, e abençoarei todas as famílias da terra. Benditos serão toda a família da terra. Bendito. Agora, diga um negócio para mim. Olha só que interessante como a palavra de Deus é fiel e se cumpre no tempo dela. Você vê que a chuva cai, rega a terra, dá o fruto. O ímpio usufrui e o justo também. Isto é bênção ou não é? É bendito ou não é? Então, eles são benditos, mas com todas essas promessas que Deus fez a Abraão, é necessário, nós entendemos que depois que o povo sai do Egito, que Deus lá no deserto, lá no monte Sinai, que ele assina, né? Ele dá ali as leis para o povo. Isso depois passou 1.500 anos. Aí esses 1.500 anos, muitas pessoas sofreram, pessoas morreram, muitas pessoas não conseguiram cumprir. Mas depois disso, aí veio um plano de salvação. E quando veio o plano de salvação, vem através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então veja, logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Viesse quem? A posteridade, que a promessa tinha sido feita e foi posto pelo anjo na mão de um mediador. Quem é esse anjo? Olha aí. Quem é esse anjo? Quem assiste diante de Deus? Gabriel. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro, ele assiste a Deus, ele vem, primeiro ele vem a anunciar a vinda de João Batista, a vida de João Batista, é isso? Exato, ele vem anunciar a vida de João Batista. O anjo Gabriel chega até Zacarias e disse, olha, no ventre da tua mulher, que é estéril, ela vai ter um filho, e esse vai ser um dos que vai anunciar a vinda do Messias. Do Messias, E a Bíblia diz que Zacarias, Zacarias, irmão, só para... Zacarias, ele... Pode me corrigir, tá bem? Zacarias, após ele receber a revelação do anjo, sabe o que acontece? Ele duvida. Aí o anjo disse, olha, então para que tu sabe que é mesmo uma mensagem vinda de Deus, sabe o que vai acontecer? Até que esse menino nasce, tu não vai falar. Tu vai sair do templo mudo e vai comunicar só através de gestos. Eu imagino bem, a mulher estéril, de repente a barriga começa a crescer, aí os parentes começam a conversar com ele. O que está acontecendo? Porque ele ficou mudo. Por desobediência, ele ficou mudo. E acontece que após a criança nascer, e então Deus diz, esse aí, é Nazireu de Deus. Nazireu de Deus. E João Batista teve uma história muito linda, que nós vamos entrar nesse detalhe, é muito profundo, que João Batista cresce no deserto, lá no deserto ele arrasta a multidão. Imagine só, irmão, um homem arrasta a multidão. E você sabe que João Batista, ele tinha uma veste igual de Elias.
né? Uma veste, pelos de animal. Imagine só, um homem com veste de animal, feita de animal naquele tempo, curtida. Imagina só, será que tinha algum cheirinho essas vestes? Ficava todo o tempo no deserto. E a Bíblia diz que o povo ia para o deserto atrás de João Batista. Sabe que ditado que o mineiro sempre diz? Aonde tem açúcar, ajunta formiga. Aonde tem açúcar, ajunta formiga. Aonde tem um homem cheio do Espírito Santo, onde tem a palavra doce, ajunta muita gente, aleluia. Ajunta muitas bênçãos, aleluia. Ajunta homens, mulheres de Deus, aleluia. Então, João Batista, ele é o anunciador. Ele nasce, depois de 6 meses, novamente o anjo mensageiro que assiste, porque ele diz, eu sou o anjo Gabriel, que assisto perante Deus. Oh, coisa linda. Você imagina o anjo Gabriel, está lá, no céu, onde está o Pai, está lá Jesus, o Espírito Santo está aqui, viu, irmão? O Espírito Santo está aqui. Às vezes nós temos uns hábitos de dizer, Jesus está aqui, irmão. Tá, mas na pessoa do Espírito. Mas Jesus está no céu, viu? A Bíblia diz que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E lá de cima ele intercede para nós aqui na terra. Mas através... Só que ele deu o Espírito Santo para estar conosco. Para estar conosco. E por isso o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele está presente no nosso meio. Aleluia. Porque é uma promessa. A promessa do quê? Que ele... a sua posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, foi posta pelo anjo nas mãos de um mediador. Aleluia. Então, é o primeiro tópico que você vê aí. Aí depois, lá em Romanos 5:3, diz assim, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Exatamente. Agora, lá em Hebreus 2:2, eu vou ler aqui, se você só acompanha, porque se a palavra falava pelos anjos permanece firme, e toda transgressão, desobediência, recebeu a justiça, retribuição. Então, agora o versículo de número... Vamos para o versículo de número 20. Ora, versículo número 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Deus é um. Versículo 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, ou melhor... Tem um ponto aqui, peraí. Logo a lei é contra a promessa de Deus? De maneira sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Então, se fosse para poder vivificar, salvar, não precisaria, melhor, de Jesus ter morrido naquela cruz do Calvário por nós. Entendeu? Então, quem segue o cristianismo, quem segue Jesus, é um cristão autêntico. É um cristão autêntico, para a glória de Deus. Vamos ler um pouquinho agora a nossa revista, e depois nós voltamos outros. Vamos lá no primeiro... Vamos no primeiro aqui, ó. Cristianismo não judaizou o mundo. Vamos ver se o irmão consegue ver ali. O cristianismo não judaizou o mundo. O cristianismo teve origem no contexto judaico e desde recebeu uma rica herança teológica e ética. Haja visto próprio Cristo,
nascido conforme a lei. Gálatas 4:4. Cresceu e viveu dentro da cultura judaica. Lucas 2:40, 43. Durante o seu ministério, reconheceu a escritura hebraica e a autoridade de Moisés. Ele reconheceu tanto que o que foi entregue para Moisés foi verdadeiramente algo de Deus. Jesus reconheceu isso. Disse, mas agora eu vim para que esse momento eu tenho que cumprir tudo isso. Todo esse requisito eu vou ter que passar por ele. Porque Jesus está passando uma fase agora que era para nós passar. Então, continuando a leitura, todavia não pregou costumes judaicos. Você vê que Jesus, ele sendo judeu, nasceu ali na cultura, cresceu dentro daquela cultura, mas ele nunca pregou sobre o judaísmo. Seus apóstolos não judaizaram o mundo. O apóstolo Paulo, discursando no Areópago, não deu uma aula sobre as 4 letras hebraicas que no Antigo Testamento formam o nome de Jeová. Sua preocupação era pregar a principal mensagem do cristianismo, ressurreição de Jesus. Olha só que coisa interessante, né? Se ele que nasceu na cultura, se ele que, tanto Paulo que estudou também exatamente toda a cultura judaizante, para ele está dando ensinamento sobre isso. Para ele chegar e falar, olha, eu sou um mestre, eu estudei, eu conheço toda a lei. Então você deve mesmo guarda o sábado, continue fazendo guarda todos os 613 itens da lei. É assim, não. Paulo, ele prega o Cristo. E Jesus também, ele não deu discurso nenhum. Jesus, ele veio porque há uma promessa. No livro de Isaías vai dizer que sobre o Messias. O Messias, ele ia vir. Quando ele viesse, ele ia remir o mundo, ele ia tirar o mundo debaixo da lei, debaixo das transgressões, debaixo do jugo pesado. Então, irmão, tem tantas coisas que às vezes nós ouvimos e vemos na rede social, nas internet, e muitas vezes as pessoas estão muito confusas. As pessoas estão muito confusas, né, pastor? Muito confusas, porque um está pregando uma coisa, outro está pregando outra. Então, nós temos que tentar tirar, pela presença de Deus, a ajuda do Espírito Santo, tirar do coração das pessoas esse peso, esse encargo que elas carregam, um jugo pesado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer... Não, é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é mérito de homem. Não tem... nós temos um cargo de pastor, mas o meu nível é daquela criança que está lá no colo da mãe. Não tenho mérito nenhum. Meu cargo não me salva. Nosso curso teológico não nos salva. Nada disso leva nós para o céu. A única coisa que vai nos levar para o céu é se nós renunciar a nós mesmos. É se nós renunciar a nós mesmos e crer em Jesus Cristo, que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas, das nossas vidas. E que através de Jesus nós somos salvos. Isto não vem de nós. Isto não vem de homem, mas é um dom. Quem tem o dom da salvação aqui? Deixa eu ver. Quem levantou a mão está com dúvida, né? Vou fazer mais uma pergunta. Quem tem o dom da salvação aqui? Aleluia, glória a Deus. Então veja bem que é importante nós pensar nisso também, porque você vai ver muitos. Nós estamos chegando numa época, antigamente era tudo oculto. Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha, o que mais? Um monte de coisa aí que até para falar é difícil. Não tinha nada disso. Então nós fazíamos o quê?
nós fazíamos nossos esboços, né, pastor? Eu já faz tempo, né, irmão? Eu estou falando de 93 para 94, 95, 96. Tem pessoa aqui que não, né? Você nasceu, talvez, quando você não tinha nem nascido, já estava na igreja. Então veja bem como é. Então passou aí já 30 e poucos anos, né? Então hoje, os jovens de hoje têm uma facilidade de ter conhecimento da Bíblia, porque é um trick no telemóvel, ele abre uma janela e ele consegue ter grande conhecimento, até mais do que nós, que já temos aí tantos anos de pastores, temos tantos anos aí na igreja. Mas o importante é defender o cristianismo, não se associar ao legalismo, não fazer parte do legalista, porque se o legalista está falando lá na internet, está tendo, agora inventaram o que mesmo? É o podcast, é isso? Podcast, Então inventaram esse negócio, por quê? Porque aí cada um dá a sua ideia lá, é o desengrejado, não vai na igreja mais, agora é só ali naquela salinha dele ali, e dali ele passa tudo, ele manda tudo ali, e tem um monte de gente que vai ali, vai assistir tudo, e vai falar, é verdade, tá vendo? Esse negócio de igreja não é para agora não, já acabou, passou a época, esse negócio de ficar lá dentro da igreja, desengrejados estão aí, e todo mundo, falando a verdade, né? E eles treinam ali um versículo, eles buscam um versículo ali, buscam um contexto, e treina bastante, antes de ir para o ar, antes de falar como nós estamos falando aqui, porque aqui nós cometemos um tanto de falha, né? Mas eles não, eles vão treinar primeiro, para jogar na mídia, e a pregação deles é 1 minuto, 30 segundos, aí você ouve aquilo e você se encanta, que revelação de Deus. Aí põe ele para pregar para você ver. As perninhas dele batem uma na outra aqui. Põe ele aqui para pregar. Põe esse aí que fica. Vocês que ficam aí dentro da salinha de vocês aí com o microfone na mão, vem para cá para a DEF pregar, para esses homens sábios que tem aqui. Vem para cá. Porque é fácil entrar dentro de um quarto, pastor Landerson. É fácil você fazer uma mensagem ali e jogar na rede. Joga na rede social aí, está tudo bem. E muitas pessoas hoje eles alimentam disso, tá? Alimenta de mensagem curta. Ele se encanta pela mensagem curta. Aí quando o pastor prega meia hora, ele está cansado. Se o pastor se estende para 40 minutos, ele fica enfado. Entra um enfado. Porque está acostumado de ver o quê? 30 segundos de mensagem. 30 segundos de mensagem. Aí ele desperta os neurônios dele, aquece tudo, ele fica todo feliz com aquele 30 segundos de mensagem. Aí quando senta para ouvir uma mensagem de Deus, uma mensagem da palavra de Deus, um ensinamento teológico da palavra de Deus, ele se sente cansado, abre a boca. Aqui na reunião, aqui o pastor tem um exercício que ele faz conosco, né? Quando a pessoa está cansada, põe tudo de pé e manda bater no peito, né? Quem participa disso aqui? É tanto murro no peito para você acordar. Não fica dormindo, todo mundo dorme, porque é ensinamento, que não é nada de movimento, é ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. Vamos continuar o tópico 3, é o 3? Perigos. Vamos lá? Vamos ler ali? Não está lá ainda. Vou voltar para o meu óculos. Na nação dos judaizantes, os apóstolos vinham dois problemas sérios. Ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo tornar-se mera seita judaica. Não tinha tudo para isso acontecer. Se Deus não salvasse alguém que tivesse tanta coragem quanto Paulo, né?
Os judaizantes alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como completo cumprimento da obra de Jesus no Calvário. Era, de fato, outro evangelho, razão pelo qual o apóstolo Paulo os censura gravemente. Vamos para o 2, objetivo da lei. 2. Definir o pecado, que é o que nós estávamos lendo agora há pouco sobre o versículo 19. A maneira de os judaizantes e os demais legalistas interpretar a lei trouxe perseverança à utilidade da lei mosaica. Ele veio por causa da transgressão. Que é o versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Gálatas. A Bíblia afirma também que pela lei vem o conhecimento do pecado. Senão a lei, não pode haver pecado. Mas o homem não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Dois. A lei não veio como solução final, mas para conscientizar os homens quanto ao pecado e à necessidade da graça de Deus, algo que transcendesse a própria lei, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A lei é santa, porém inadequada para a salvação. Quer dizer, a lei, para aquele tempo, a lei é santa, mas é inadequada para a salvação. Porque a lei em si, você e eu não conseguiria. Nós não tínhamos como cumpri-la. Então era impossível. Se você não consegue cumprir, é impossível você ser salvo mediante a lei. Mas, pela graça, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Leia para mim um versículo que está em Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3 e 23. Acho que está ali. Pode deixar aí. Deixa aí. Lê para mim. Gálatas 3 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Repete mais uma vez. Olha, analise bem para você memorizar isso. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A fé que havia de manifestar. Imagina, nós estávamos debaixo do jugo, debaixo da lei. Até Paulo mesmo diz que nós estávamos destituídos da graça, da glória de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos sem contato nenhum com o céu. Imagine só como era. Sem a presença de Deus, sem a presença da Trindade, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus. Então, até então nós estávamos debaixo da lei. Porém, Jesus, ele entrega a sua vida
para que nós fosse libertos da escravidão da lei. Eles chamam de ser escravo da lei. Agora nós somos libertos, nós somos livres em Cristo Jesus. Só que essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus não é uma liberdade para a pessoa pecar, fazer o que quer, não, nada disso. A liberdade de você poder ser livre, livre para adorar, livre para expressar o teu sentimento, falar, quer dizer, livre para falar, para confessar. Naquele tempo, se você falasse que pecou, ele te matava. Agora, hoje não, você pode falar. Você pode dobrar o seu joelho, falar diretamente com o Senhor, confessar para Ele os seus pecados, confessar as suas iniquidades. Se você errou, você merece o perdão. Se 7 vezes cairá o justo, o Senhor sustentará. Veja, se você pecar 7 vezes contra o seu irmão, os discípulos disseram, mas não, 70 vezes 7, se você pecar. Agora imagine, então a lei deu a graça em Cristo Jesus, agora nos deu esse direito de nós abrir o nosso coração, não ser mais prisioneiro da lei. Nós não somos mais prisioneiros da lei, nós não somos mais prisioneiros porque Cristo já nos libertou. Se Cristo nos libertou, agora estamos livres. Livre agora mediante a fé. A fé. Abraão foi justificado pela fé, não foi pela lei. Abraão foi pela fé. Pela fé Deus achou graça. Foi justificado pela fé. Né? Então por isso que é pela fé nós somos salvos. Por isso que a fé não é você não paga para ser salvo. Pode ser o milionário dos milionários. Se quer comprar salvação, não tem jeito. Tem um cidadão na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que ele viu os discípulos fazendo maravilhas, curando e tudo. Ele falou que queria comprar. Ele queria comprar os dons. Não. Esses dons não se compram com dinheiro. Esse dom é vindo de Deus. Se Deus olhar para ti e ver graça, Ele te enche de dons, Ele te dá o dom. Mas se não, você não consegue nada. Sem Ele, nada podereis fazer. Então, pode ter prata, ouro, mas se não tiver a presença de Jesus Cristo, se não tiver a fé em Cristo Jesus, você não consegue. Então hoje eles estão mudando muitas coisas, tem que tomar cuidado, porque eu volto a repetir, estão mudando, porque para o judeu Jesus nunca foi o Messias, tá? O judaísmo não acredita em Jesus que é o Messias, até porque no hebraico não tem a palavra J, foi substituída, Então não tem a palavra J. Então eles questionam muito isso e vai lá para a internet, começa a falar, começa a pregar, começa a dizer um monte de coisa, que Jesus o quê? Agora é Yeshua. Agora é Yeshua. E porque não tem J. E começa a levantar esses. Eu falo, irmão, que tem que ter um na minha família que ele era pastor da Assembleia de Deus. Agora virou a cabeça. Agora já quer usar a mitra, né? Já não fala mais de Jesus, agora é Yeshua. Claro que a Yeshua na original, na língua original, no hebraico, sim. Mas na nossa língua é Jesus. Nós continuamos crendo que Ele é o Jesus Salvador. Mas que esse Jesus, pela fé, nós cremos que é o Messias. O judeu, eles esperam o Messias ainda. O judeu está na expectativa que o Messias vai entrar em Jerusalém, que ele vai chegar. Mas só que aí já é tarde, porque ele já veio. Só que ele não veio como ele estava na expectativa. Ele vai vir como guerreiro, quebrando os reinos e pedaçando tudo. Não, ele veio humilde. Ele veio e entrou em Jerusalém montado num jumento, como já foi pregado aqui uma vez pelo pastor Abraham. Então, ele veio montado num jumento. Então, as pessoas elas querem ver o que você tem de momento. As pessoas, ela é muito ocular, ela quer só ver.
Se é hoje, Jesus tinha que, para ser reconhecido que era Jesus, Jesus tinha que vir numa Ferrari, né? Oh, é Jesus mesmo, olha aí, ó, o carrão dele. Olha só a potência que esse homem tem, vem numa Ferrari. Hoje as pessoas estão atrás não de poder de Deus, as pessoas estão atrás, sabe do quê? De nome. Aí está aí o fulano de tal, todo mundo corre para lá. Agora está atrás é de nome. Aparece na internet, já faz. Olha a visualização. Quantas visualização tem esse cabra? Isso é de Deus mesmo. E nós que não tem nenhum. Ninguém olha a nossa mensagem. Estamos cozidos, pastor. Então, se tiver muita visualização numa mensagem, alguma coisa semelhante, você é o top da galáxia. Agora, se não tiver, meu irmão, prepara. Porque o povo está atrás de nome. O povo não está atrás de Jesus. O povo está atrás de nome. Eu sou um homem que eu gosto de falar a palavra. É o que nós vemos hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo é isso. Fala que vai vir fulano de tal para você ver que parrota essa igreja aqui, meu irmão. O pessoal rola nessa lama aí, não quer nem saber, mas é o nome. Não é por Jesus, não. É o nome. Fala o nome aí famoso aí para mim ver, se você está na fiação. Tem muitos aí que arrastam a multidão, né? Mas arrasta a multidão pelo nome, não pela pregação genuína de Jesus. As pessoas não falam mais de Jesus. As pessoas falam de milagre. Receba aí, toma aí. Toma lá, dá cá. Olha aí, Jesus está fazendo um milagre na tua vida, mas olha, você tem que fazer um sacrifício. E esse sacrifício tem que ser pelo menos de 1.000 euros para Deus te abençoar. Esse sacrifício que você vai fazer é pegar tudo que você tem e trazer aqui. Dar tudo. Isaac deu tudo que ele tinha. Sacrifício de Isaac, ou melhor, Abraão levou seu filho para ser oferecido ao Senhor, mas ele ofereceu Isaac no coração, porque Deus, na verdade, ele não queria o seu filho, queria testar a fé de Abraão. Tem muita coisa que Deus quer só te testar, é só um teste para ver a sua fidelidade para com ele, entendeu? É só um teste que Deus está fazendo para testar a sua fé para com ele. Então Deus testou Abraão, mas o menino voltou para casa. O menino voltou para casa. O que você trouxe, aleluia, para Deus é só um teste que Deus está te fazendo. Ele vai te devolver o dobro, vai te devolver tudo, e vai falar, vai para casa, vai, leva tudo. É isso, aleluia. Imagine só, aquele menino tinha só 5 pão. Aquele menino tem certeza que o pai dele falou, filho, vai na padaria, traz 5 pão. Um para mim, para tua mãe e para os outros 3. Aí já vai vir, de repente, vem aquela multidão parada lá. Aí vai alguém lá e fala, tem um menino aqui que tem 5 pão. Tomaram os pão do menino. Pegaram os pão, 5 pão. E Jesus pega, manda todo, vamos fazer uma multiplicação aqui do pão. Jesus pega, trata, põe aquele povo na relva. Todo mundo senta ali naquela relva e todo mundo se alimenta. Todo mundo come. O menino, acho que ficou por meio ali, comeu também. E depois Jesus diz, agora recolhe o que sobrou. Sobrou quanto? 12 cestos. Tenho certeza que o menino foi recompensado pelo menos com 1 cesto de pão. Sabe, é isso que Jesus veio para dar. Jesus não está cobrando nada, senão a fé em Cristo. Jesus, toda vez que ele reuniu com a multidão, ele doou de si próprio. Ele só deu de si. A mulher que tinha um problema lá do fluxo de sangue, tocou em Jesus, Jesus doou para aquela mulher o quê? De mim saiu virtude. E ela foi curada. Chegou na casa de Jairo, estava lá, a menina já morta. Ele foi lá e deu a vida. Cobrou quanto de Jairo? Jairo era rico, poderia cobrar o cachezinho dele, não poderia? Mas ele não cobrou nada. Não cobrou nada.
Então é isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, alimenta da palavra de Deus, porque o tempo é chegado, a hora é chegada, e tem muitas coisas enganosas que estão aí na internet. Se você não se cuidar, você vai se corromper, você vai enfraquecer, você vai abandonar a fé em Cristo Jesus e vai acreditar nesses ritos que estão pregando todos os dias. Então, o mais importante é o que? A nossa fé em Cristo Jesus. Ó, irmão, você fez isso. Ah, fiz mesmo. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Porque Satanás, ele é o acusador, ele fica te acusando. Você fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí você está na tua casa, você agora pensou isso, pensou aquilo, agora você vai lá na igreja adorar. Vou, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Ah, você fez tudo isso e tem coragem de pregar? Tem coragem de pregar, porque o sangue dele me purificou de todo pecado. É isso. Quando você aprender a dar na cara do inimigo, ele vai fugir de você. Mas quando ele falar, chamar a sua atenção e começar a cobrar de você e dizer, olha, você não é digno, e você aceitar isso, você sempre vai abaixar a cabeça para ele e ele vai montar em você. Mas quando você diz, eu fiz tudo isso, inimigo, mas o sangue dele me purifica de todo pecado. A Bíblia já está dizendo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não tem santão não, irmão. É mediante a fé. Se você tem fé, garantido a tua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Tem muita coisa, a revista aqui tem muita coisa. Mas vamos passando. Algo que para a gente já ir para a final. Retrocesso espiritual. Põe ali, irmã. 3. Top 3. Retrocesso espiritual. Os irmãos lê para nós. Dois, irmão. Guardai o dias. Então é isso, eles faziam para evitar o quê? Escândalo, né? É o 3. O cumprimento da lei. Olha aí que maravilha. Jesus cumpriu o quê? Toda a lei de Moisés. Toda a lei que foi dada a Moisés, Jesus cumpriu. Então, para você entender aqui,
Hoje nós devemos estar assim regozijantes, sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo uma época onde é uma geração que vive pela graça. Nós fomos beneficiados com a graça. Quer dizer, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Serviu de aio. Então, você vê, o que é o aio? O aio é uma pessoa, tipo um servo. Você entrega um filho na mão desse servo, para ele levar na escola, trazer. E quando chega a idade de 16 anos, esse menino, ele já sabe ir para a escola sozinho, ele já sabe caminhar sozinho, ele já sabe fazer tudo sozinho. Então não precisa mais do aio. Por quê? Porque ele já sabe ir e voltar, ele já conhece todo o requisito, conhece o caminho, não precisa mais. Então, a lei serviu de aio para levar nós até Cristo. Pronto, agora nós estamos em Cristo, nova criatura estamos, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, nós devemos caminhar daqui para frente, em Cristo Jesus. Lê o 4 para nós. Pronto? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para os sabatistas clássicos. Sabatista clássico. Tem também, tá vendo? Vamos lá? Vamos lá para dois. Eles não põem em funcionamento. Você vê que tem tantos sinais, tem tantas coisas, né? É uma demonstração que Deus mostra tanto para o judeu, para todos, né? Mas eles continuam agarrados, né? Continuam ainda presos. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é orar por eles. Nós temos que orar, né? Porque eles também devem alcançar a salvação. Tem muitos judeus que alcançaram, mas tem muitos que ainda estão pegados. E tirar da mente deles não é fácil, né? Não é fácil tirar da mente deles, porque eles já nasceram nessa cultura, já tem tudo essa coisa na mente deles, então é muito difícil. Agora, graças a Deus que nós estava destituído, tudo isso alcançamos Jesus pela fé. Bem, bom, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração neste momento, também para nosso irmão que se entregou ontem para Cristo, Guilherme. Meu irmão Guilherme, a gente vai orar por você agora, vem aqui. Vamos fazer uma oração. Um irmão acompanha, um jovem acompanha, um obreiro acompanha o nosso irmão Guilherme. Vamos estar orando por ele nesse momento, e selando, né? Mais uma vez, a oração do justo pode muito seus efeitos. Vamos
fazer uma oração para o nosso